Olá pessoal, meu nome é Aline Corrêa de Souza, eu sou professora de enfermagem e hoje vamos acompanhar a aula sobre intervenções coletivas com a comunidade e rede social, de apoio social. Um complemento desta aula é uma história em quadrinhos que conta também um pouco de como funcionam essas atividades no dia a dia de uma unidade de saúde. E uma das personagens dessa história em quadrinho, ela vai aparecer nesta aula para nos trazer algumas dicas. Então vamos lá então. Então eu inicio a aula propondo um teste rápido para a gente refletir um pouco sobre essa atividade em grupo com pacientes em unidade de saúde. O que você pensa quando alguém propõe vamos desenvolver um grupo com pacientes na unidade? Resposta número A. Não tenho formação para esse tipo de trabalho. B. Não tenho tempo nem verba para preparar os materiais necessários. C. Não tenho certeza se essa atividade é efetiva. D. Não tenho tempo na agenda para desenvolver esse trabalho. E E. Não tenho criatividade para criar atividades diversificadas. Provavelmente você tem respondido sim para todas ou quase todas as alternativas, certo? Bom, a nossa meta com esta aula é modificar esse panorama ao final do módulo. Vamos tentar então? Muito se fala de grupo operativo, mas afinal o que é isso? Em 1945, um argentino chamado Pichon Rivière definiu o grupo operativo como um conjunto de pessoas com um objetivo comum. Essa denominação, conceituação, ela é muito ampla. Então, para ficar um pouco mais claro, eu trago que esse objetivo ou tarefa pode ser o aprendizado sobre uma doença, a cura, como atingir a cura de uma doença, como diagnosticar as dificuldades de uma determinada enfermidade. Então, quando esse grupo de pessoas se reúne em torno do aprendizado sobre como lidar com as dificuldades de uma doença, este pode ser um grupo operativo. Quem não está acostumado com esse tipo de atendimento pode se perguntar quais são os benefícios dessa modalidade de atendimento. Bom, existem inúmeras pesquisas que já comprovam esses benefícios e eu trago uma delas que foi realizada em 2007 em Belo Horizonte, onde se observou uma maior otimização do trabalho com a diminuição das consultas individuais. Então, aquelas pessoas que começaram a participar do grupo, elas diminuíram a frequência das suas consultas individuais. Ocorreu também a participação ativa do usuário no processo educativo. Ele não fica mais passivamente ouvindo as orientações. E também o envolvimento da equipe de profissionais com o usuário. Aqui nós temos o início das dicas da nossa enfermeira Carla, da unidade central da história em quadrinho de que eu falei, em que ela diz que o grupo visa estimular a independência dos seus integrantes, permitindo uma adaptação ativa e criativa à realidade, possibilitando fazer escolhas mais maduras e livres. E isso se dá porque o grupo é um momento de reflexão sobre como agir, como se está agindo frente a uma doença. Ainda para a enfermeira Carla, para o diabético, a participação em um grupo operativo oportuniza o aprendizado para o autocuidado, favorece uma maior adesão ao tratamento e aumenta o vínculo deste com a unidade de saúde, através da integração entre os participantes do grupo e da união de interesses e motivações. Então, a união do grupo, ela se dá a partir das trocas de experiências. E é nesse momento que se aprende com o outro e não apenas com o profissional de saúde, mas com alguém que também vivencia as mesmas situações enfrentadas pela doença. Bom, então como é que planejamos o desenvolvimento de uma atividade de grupo? Em primeiro lugar, precisamos discutir com a equipe de saúde sobre a possibilidade de desenvolver um grupo no caso para diabéticos. Isso porque é muito difícil um único profissional conseguir desenvolver esta atividade. Então, após essa motivação da equipe e a pesquisa do interesse da equipe pela realização dessa atividade,
é preciso pensar numa formação básica para os profissionais, pois não é simplesmente separar alguns materiais e juntar uma sala, preparar uma sala e juntar as pessoas que vai se desenvolver um grupo. Então, é preciso pensar em trazer textos e materiais para discutir como é a maneira correta e mais adequada e mais eficiente de se realizar uma atividade em grupo. Outra coisa é preciso definir, né, se o grupo será fechado ou aberto. Vamos ver na próxima lâmina o que significa isso. Então, vamos ver qual a diferença entre grupo fechado e grupo aberto. O grupo fechado, neste ele tem sempre os mesmos participantes, não ocorrendo o ingresso de novos participantes mesmo após a desistência de algum membro. Esse tipo de grupo ele ocorre quando se tem um cronograma fechado de encontros e o grupo geralmente tem uma data para começar e uma data para encerrar. E após o encerramento deste grupo, se abre um novo grupo com outras pessoas ou com as pessoas que tenham desistido. E um grupo aberto é aquele que está, né, como o nome diz, sempre aberto para a entrada de novos integrantes. Então, é um grupo que funciona sistematicamente e as pessoas vão entrando e vão participando, independente do momento em que o grupo se encontra. Faz parte do planejamento do desenvolvimento de um grupo pensar na organização e na infraestrutura que precisamos para desenvolver as atividades de uma maneira mais adequada. Em primeiro lugar, é preciso pensar um material de divulgação com medidas atrativas para chamar a comunidade para participar dessa atividade. Outro fator importante é pensar no espaço físico. Se nós temos alguma sala que dentro da unidade ou algum espaço na comunidade, como o próprio salão da associação comunitária ou de alguma igreja ou de alguma associação, então a gente tem que dispor de um espaço adequado, né, com cadeiras para todo mundo, onde todas as pessoas consigam se enxergar durante os encontros. O que também precisamos pensar, como já tinha falado antes, é a questão da capacitação, né, a formação da equipe de trabalho e como vai ser a coordenação do grupo. Se ela vai ser fixa, sempre o mesmo profissional de saúde, que é o coordenador do grupo, ou se vai ser uma coordenação rotativa. A cada encontro, a cada 2 encontros, 3 encontros, existe uma coordenação. Preciso pensar também no funcionamento, né, do grupo, como ele vai ocorrer, com que frequência, pensar num cronograma. A gente tenta estipular alguns temas que serão discutidos, porém a gente vai ver depois que esses temas eles podem mudar de acordo com a necessidade do grupo. Pensar se vai ser semanal, se vai ser um grupo quinzenal ou até mesmo mensal, em que horário e dias ele vai ocorrer. Em relação à duração dos encontros, o que se vê é que fica geralmente em torno de 60 a 120 minutos, dependendo, né, da quantidade de pessoas, do objetivo e das características da comunidade. Sobre o tamanho do grupo, o que se recomenda também é que no máximo sejam 12 pessoas. Isso porque a gente precisa ter um espaço onde todos consigam se enxergar e também para que todos consigam falar. Não fica sempre as mesmas pessoas falando e não tem a possibilidade de todo mundo falar, participar e também de desenvolver as atividades que serão propostas, né, dentro do método de trabalho, que podem utilizar diferentes metodologias, como dinâmicas, palestras e debates. Então, aqui nesse slide, só para reforçar bem, né, 2 itens bem importantes, que são o material de divulgação. Então, a gente pode pensar, né, em desenvolver cartazes, mosquitinhos, que são aqueles pequenos convites entregues pelos agentes comunitários de saúde. De repente, dependendo do perfil da comunidade, pode-se enviar e-mails ou até mensagens via celular.
Então, sempre pensando em maneiras atrativas de chamar a comunidade para participar dos encontros. E em relação ao espaço físico, que eu já havia dito antes, que é importante que ele seja suficiente para que todos tenham contato visual e que tenha, né, cadeiras para todos e, quando necessário, um aparelho de som ou de vídeo. Sempre lembrando que é muito importante testar todos os aparelhos antes do início do grupo. E como deve ser, então, a dinâmica do grupo? Então, aqui nós temos que os encontros, né, durante os encontros, são discutidas as experiências de seus membros em relação a determinado tema, enfocando o aspecto emocional e as crenças e ações de cada pessoa. Então, é muito importante que o profissional de saúde, né, ele consiga ter a habilidade de ouvir, né, as pessoas e sobre as suas experiências e promover, né, esta fala para que todos possam se expressar. Durante essas falas, é comum que os outros interrompam e tenham as suas dicas de como enfrentar determinados problemas. Então, é importante estar atento a essas informações e apresentar algumas informações sobre o assunto discutido durante essas falas. Os encontros, eles podem ter, né, um cronograma com um tema que é previamente discutido e, né, preferencialmente esgotado a cada encontro. Né? Eventualmente, algum tema ele pode retornar mais de uma vez aos encontros. E também a gente tem que respeitar porque o momento do grupo, pois muitas vezes a gente tem um tema que foi definido pelo cronograma, mas naquele momento, né, naquele dia, o grupo precisa discutir um outro assunto que às vezes aconteceu na comunidade ou alguma notícia na televisão, então que o grupo tenha muito interesse. Não adianta a gente forçar, né, aquele assunto pré-definido, a gente tem que ver qual é o momento do grupo. Então, outra dica da enfermeira Carla, ela está nos dizendo, né, que nós devemos ter muito cuidado nas seguintes situações. Quando existe uma solicitação excessiva de informações, quando o grupo ou uma determinada pessoa quer saber muitas e muitas informações, isso pode ser um sintoma de resistência à mudança. A pessoa pergunta, né, demais, mas na verdade ela não quer mudar o seu comportamento. Ela então tenta mascarar essa resistência com esse monte de perguntas. E quando as perguntas são monopolizadas por uma pessoa só, isso também o coordenador precisa perceber e tentar driblar, pois ele tem que ver as necessidades dos demais, né, participantes do grupo, porque senão, ficando só uma pessoa falando, isso gera uma frustração e o grupo vai acabar ficando centrado num problema pessoal. Sobre o uso de técnicas, o que se observa é que a adoção dessas técnicas facilita a expressão de sentimentos e a reflexão sobre as situações atuais e passadas que possam estar relacionadas com a doença. As equipes de saúde, elas podem elaborar os materiais necessários utilizando matéria-prima reciclada para confeccionar os objetos utilizados nas dinâmicas. Então, para a gente variar um pouco a dinâmica dos encontros e não ficar somente com base nas experiências, né, nas falas das experiências, a gente pode propor alguma atividade que vai ajudar nessa reflexão desses sentimentos das pessoas sobre essas situações que eles estão vivenciando com as doenças, né? Para auxiliar, então, no preparo de como deve ser a estrutura, né, básica de um encontro, eu trago aqui uma divisão, né, 3 momentos em que podem ocorrer durante um mesmo encontro. Então, inicialmente, quando é o primeiro contato do grupo, né, o momento que se formam os vínculos, seria a fase de apresentação. Então, é nesse primeiro encontro que vai se explicar qual é a metodologia, né, que será utilizada nos encontros. A gente vai pesquisar quais são as expectativas das pessoas, né, em relação à participação dos grupos. E vai buscar realizar algumas técnicas, né, de apresentação e de descontração, porque no início, né, muitas pessoas não se conhecem, então é preciso haver essa descontração do ambiente.
Já na fase de desenvolvimento, que pode ser dividida em 3 momentos, né, a gente pode pesquisar algumas técnicas que vão produzir digamos assim, um aquecimento sobre o assunto, vai introduzir o tema. Outras que vão aprofundar o tema, né, explorando os assuntos mais profundamente. E há uma fase que é muito importante, que é o processamento e feedback sobre o tema, que é quando a gente vai ver, né, o que ficou daquelas discussões do dia sobre aquele tema. E na fase de encerramento, a gente pode buscar realizar algumas técnicas de fechamento e de avaliação. Essa avaliação ela pode ser feita então de uma forma informal, ao final de cada grupo, de cada encontro, e também pode ser feita uma avaliação mais formal ao final de um ciclo de encontros para a gente ter o retorno de como está o andamento das atividades. Então, no material deste módulo, tem um arquivo que se chama 201 Dinâmicas de Grupo, que é um guia que possui diversas dinâmicas, né, diversas técnicas que podem ser utilizadas durante o grupo. E é bom lembrar que a gente, com criatividade, pode adaptar qualquer uma dessas técnicas, qualquer uma dessas dinâmicas. A gente não precisa seguir tudo ao pé da letra, tudo pode ser adaptado. Essa leitura ela não é obrigatória, mas serve de material de pesquisa para o planejamento de dinâmicas de grupo. Além deste material, também será disponibilizado vários artigos que contam com relatos de experiências de atividades em grupos para diabéticos que também podem servir de exemplo para as suas atividades. Um outro tema importante que a gente deve considerar quando a gente trabalha com diabéticos e também quer desenvolver grupos para diabéticos é em relação à sua família. Então, no meu estudo da minha tese, eu pude perceber a influência, né, e o envolvimento da família no tratamento do diabetes. Ele é muito evidente em função do controle e dos cuidados permanentes que a doença exige. Então, a família ela pode se tornar, né, pode se comportar como uma facilitadora, né, quando ela é um ponto de apoio que incentiva o sujeito para desenvolver, né, adotar um comportamento de busca de saúde. Porém, muitas vezes o que acontece, né, em alguns casos de famílias, pode acontecer um boicote, né, em relação ao cuidado, e isso muitas vezes se dá em função da falta de informação sobre a doença. Muitos estudos têm revelado que as pessoas com diabetes mellitus que tiveram o apoio adequado dos seus familiares aderiram melhor às práticas de autocuidado. E existem várias maneiras, né, para os familiares apoiarem, ajudarem no controle da doença, tanto no suporte emocional, quanto no apoio para uma alimentação mais saudável, que neste caso pode ser até acompanhar, né, o indivíduo realizando uma alimentação também mais saudável, a realização de atividades físicas regulares e o acompanhamento dos resultados de glicemia capilar e monitoramento dos estados de hipoglicemia. Então, por isso, pessoal, que é necessário avaliar qual é a rede de apoio do paciente para auxiliar na identificação das necessidades de assistência. A gente precisa sempre investigar, né, qual é a rede de apoio desse indivíduo e, na medida do possível, convidar essas pessoas, né, para participar ou das consultas ou dos grupos ou então durante as visitas domiciliares, para que a gente possa, né, discutir sobre as necessidades, né, do paciente e da realização desses cuidados. Então fica um lembrete para se ficar atento, né, à participação da família no cuidado do diabetes. Os estudos eles têm mostrado que quando o diabético é o homem, ele geralmente recebe o apoio da sua esposa. No entanto, o contrário não é tão comum. Se observa que muitas mulheres, né, estão sozinhas nesse cuidado. Então, identificar a rede de apoio do diabético é fundamental para o sucesso do tratamento. E no caso, né, de não haver algum familiar que esteja disponível para a realização desse cuidado, a gente pode buscar
dentro da comunidade, vizinhos ou amigos, né, que tenham tempo e se disponibilizem a ajudar neste cuidado. E, na medida do possível, a gente sugere que a família seja incluída no planejamento terapêutico, né, visto que, ciente de todas essas necessidades que são geradas pela doença, ela poderá auxiliar de uma maneira mais efetiva no controle do diabetes. Retornando ao teste rápido. Ao término deste módulo, se alguém lhe propor o desenvolvimento de um grupo com pacientes da unidade, você pensa: A. Tenho formação para esse tipo de trabalho. B. Não preciso muito tempo nem verba para preparar os materiais necessários. C. Acredito que esta atividade é efetiva. D. Posso organizar minha agenda para desenvolver este trabalho. E. Tenho criatividade para criar atividades diversificadas. As alternativas estão bem diferentes. Mas se você respondeu sim para todas ou quase todas as alternativas, então o nosso objetivo foi alcançado. Bom trabalho! Aqui encontram-se as referências utilizadas no preparo desta aula e também aqueles textos dos artigos que eu mencionei, onde constam exemplos de grupos operacionais, grupos operativos com diabéticos que podem ser utilizados como exemplo, né? Para facilitar então a leitura desses artigos, vocês podem buscar principalmente na parte de resultados e metodologia, como que as pessoas desenvolvem essas atividades. Também não deixe de ler a História em Quadrinhos e o Guia sobre 201 técnicas de dinâmicas de grupo. Obrigada.